Olá, querido ouvinte, que o Senhor conceda no seu coração a graça e a paz que somente Ele pode dar. Eu sou o Breno, seu amigo e irmão, e faço a você um convite especial. Fique comigo nesse vídeo para que juntos possamos ouvir uma porção da palavra de Deus que eu tenho certeza que vai te edificar e para que possamos falar com Deus em oração para que você tenha uma noite excelente. Este devocional está sendo gravado no período da noite, está sendo publicado no período da noite. Se você está assistindo em um horário gravado, num horário diferente, saiba que este canal tem diariamente publicado devocionais pela manhã e pela noite. Então já se inscreva e ativa o sininho. Eu quero trazer uma reflexão muito interessante de como a gente sabendo que Deus é poderoso para cumprir as suas promessas, mesmo assim permitimos que o nosso pecado nos interfira de crer que o Senhor vai cumprir. Como somos tão falhos em desacreditar da palavra de um Deus que nunca mentiu, de um Deus que nunca faltou com a verdade, de um Deus que nunca teve sombra de variação, nunca mudou e um Deus que nunca mudará, de um Deus que diz que vela para cumprir a sua palavra, de um Deus que diz que se alguém mudar um ponto, um tio da sua palavra, será castigado, pois é maldito, é maldição. Como que um Deus como esse, tão poderoso para cumprir todos os seus vereditos, ainda assim o nosso coração pecaminoso consegue duvidar de que se realmente Deus vai fazer? Eu quero que você veja uma passagem comigo, Lucas capítulo 1. É a passagem que conta a história dos pais de João Batista, João o Batista, aquele que veio para ser a voz que clama no deserto, o precursor de Jesus Cristo, aquele que apontava para Cristo. A história é muito interessante porque ela se parece muito com as histórias do Antigo Testamento. A mãe de João Batista era estéril e não poderia dar filhos. O pai de João Batista, a sua mãe se chamava Isabel e o pai de João Batista se chamava Zacarias. Zacarias era um sacerdote do templo de Herodes, rei da Judéia. Ele era um sacerdote da ordem de Abias, como diz o verso 5 do capítulo 1, verso 5, e ele estava trabalhando no templo. O que eu quero que você observe que a situação é exatamente essa. Eles estavam orando, pedindo filhos a Deus, bem característico do que aconteceu com Abraão e Sara e com diversas outras pessoas no Antigo Testamento que era estéril e não poderia dar filhos. Então eles oravam e pediam filhos a Deus. Eles também estavam, Isabel e Zacarias também estavam orando e pedindo filhos a Deus. Quando de repente chega até ele, no verso 8, quando ele estava exercendo a sua função de sacerdote, estava no templo, diz o verso 8 dessa seguinte forma: E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem de sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer um incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Então um anjo do Senhor lhe apareceu posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo disse-lhe: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Preste muita atenção, você que me ouve. Olha a exata frase que o anjo está dizendo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará luz a um filho e lhes porá o nome de João, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe, e converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor, e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência do... Olha que quanta promessa linda o anjo está fazendo para dizer para Zacarias e Isabel que as suas orações foram atendidas. Deus vai dar um filho a vocês, e não um filho qualquer, um filho que vai preparar o caminho para o Messias. Que promessa maravilhosa, gente! Eles estão recebendo de Deus através do anjo Gabriel, dizendo: o Senhor ouviu a oração de vocês e vai realizar mais do que vocês pediram. Eu quero agora que vocês observem o verso 18. Diz assim: Disse então Zacarias ao anjo: Como saberei isso?
pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. E respondeu o anjo e disse: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar essa alegre notícia. Todavia ficará mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas acontecem, porque não creste nas minhas palavras, a que o seu tempo hão de se cumprir. O que aconteceu com Zacarias aqui e com Isabel é o que tem acontecido conosco por causa da nossa incredulidade. Observe que o sumo sacerdote é alguém que entra dentro da presença do Senhor para oferecer sacrifício. Observe que nesse exato momento que o anjo veio falar com ele, ele estava em pleno exercício de sua atividade para com Deus. Estava no templo, na casa de Deus, estava oferecendo sacrifícios a Deus, estava diante da presença de Deus, mas quando Deus lhe disse que iria fazer algo em sua vida, ele duvidou. E por que ele duvidou? Ele duvidou porque ele é um pecador assim como eu e você, que muitas das vezes permite que as dificuldades possam parecer um empecilho para o nosso Deus. Você agora pode olhar para você mesmo e ver quantas das vezes que o Senhor lhe prometeu realizar algo e ao invés de você crer imediatamente, você duvidou que realmente poderia acontecer, como se houvesse algo impossível para Deus. Na mesma hora, o anjo olha para Zacarias e diz: você ficará mudo. Em outras palavras, o que o anjo está dizendo é o seguinte: rapaz, você não orou por um filho por muito tempo? Vocês não estavam desejando um filho? Vocês não pediram a Deus um herdeiro? E agora que Deus está dizendo que vai dar, vocês estão querendo limitar a Deus? Gente, meus irmãos, ouvinte, preste atenção que o Espírito Santo vai tocar no seu coração agora. Você serve a um Deus, se você é um cristão, e se não é, meu conselho é que você se converta hoje ao cristianismo, se converta hoje a Jesus Cristo através da palavra, porque esse Deus que Cristo veio nos apresentar, que Cristo veio revelar em sua pessoa, é um Deus que não brinca em sua palavra, é um Deus que quando promete, nenhum empecilho pode interromper as suas ações, nenhum inimigo pode se opor ao nosso Deus quando ele quer agir. Operando o nosso Deus, quem impedirá? No entanto, pode observar que dentro do coração de Zacarias habita o mesmo pecado que no seu também habita. Quando o Senhor lhe faz uma promessa e você deixa de acreditar na promessa por causa das dificuldades que o teu coração te apresenta, o Senhor sabe das nossas limitações. No entanto, quando o Senhor diz a você e faz uma promessa através das Escrituras, uma promessa à sua vida, nosso papel deve ser confiar no Senhor, mesmo que o Senhor diga: toca na pedra, pois vai sair água da pedra. Você não tem que olhar para Deus e dizer: Deus, isso não é lógico, não tem sentido, não sai água da pedra. Nosso papel é tocar. Quando o Senhor diz: põe o cajado no mar, pois o mar vai se abrir, nosso papel não é dizer: Senhor, mas isso é contra a física, isso não pode ser. Um grande perfil, um dos pontos e características do perfil do discipulado, do discípulo de Cristo, é confiar no Senhor Jesus e na sua palavra, é confiar no Senhor e nas suas promessas, mesmo que isso não pareça o modo mais correto à luz do mundo de seguir, mesmo que não pareça muito racional, porque as pessoas querem sempre que Deus se encaixe na sua racionalidade, mas a sua mentalidade, os seus planos, os seus caminhos são mais altos do que o meu e do que o seu. O anjo disse para Zacarias: por causa da sua incredulidade, agora não vai acontecer isso. Eu vou dar este filho que Deus iria dar para vocês para outra pessoa. Foi isso que o anjo falou? Não, não foi. Porque independente da minha e da sua incredulidade, aquilo que Deus prometeu vai acontecer. Isso porque o nosso Deus vela para cumprir a sua palavra. Ele é um Deus fiel que promete e cumpre. Ele promete e cumpre todas as suas promessas, seja a promessa para te fazer prosperar. Se Deus prometeu que vai lhe fazer prosperar, Ele vai. Se Deus prometeu que vai te fazer triunfar no seu emprego, se Deus prometeu que vai fazer você crescer no seu emprego, se Deus prometeu que vai fazer você ser feliz, Ele vai. Assim como também Deus prometeu, se Deus prometeu castigo por causa de seu pecado, Ele vai cumprir. Se Deus prometeu consequências por causa das ações pecaminosas que você tem cometido, acredite, Ele vai cumprir, porque Ele zela para cumprir a sua palavra.
Aí ele olha e diz para Zacarias: por causa da sua incredulidade, você ficará mudo. E quando a voz dele volta, a primeira coisa que Zacarias faz é exatamente o que ele deveria ter feito no templo, quando o Senhor disse: sua oração foi ouvida, que é glorificar a Deus. Quando Deus lhe faz uma promessa, quando Deus lhe expõe a salvação em Cristo Jesus, nosso papel não é colocar empecilhos nas promessas de Deus. Nosso papel é crer e dizer: seja feita a sua vontade. Você tem até permissão, você que me ouve, tem até permissão diante de Deus e contar diante de Deus as dificuldades que você vê para aquilo acontecer. Dizendo: olha, Deus, o Senhor disse que isso iria acontecer, mas hoje eu estou vendo tantas e tantas dificuldades. No entanto, você tem que terminar a sua oração colocando uma verdade no teu coração, que é a vontade de Deus que precisa ser feita e realizada. É com base na vontade de Deus que nós vivemos e é ela que nos satisfaz, não a nossa, porque os nossos olhos sempre vão ver as barreiras e as dificuldades por causa da nossa natureza pecaminosa e a nossa dificuldade, mas os olhos de Deus sondam toda a verdade. E então ele fica mudo e por muito tempo ele não fala até que o menino nasce. E quando o menino nasce, a primeira coisa que ele faz é louvar ao Senhor, o que ele deveria ter feito lá atrás. Talvez você não está conseguindo desfrutar, porque ele perdeu toda a gestação daquela criança sem poder falar, sem poder dividir suas emoções através da fala, porque duvidou. Talvez você esteja vivendo isso. Por causa da sua incredulidade, você não está conseguindo ver a ação de Deus, não está conseguindo ver a mão de Deus trabalhar, mesmo que ela esteja trabalhando, mas você não está conseguindo ver. Então a sua ação hoje, você deve entender a responsabilidade de confiar na palavra do Senhor e de viver por essa confiança. Bem-aventurado todos aqueles que entendem que a palavra do Senhor é a nossa regra de fé e por ela vivemos e existimos. É o verbo de Deus, é o verbo que se fez carne, a palavra de Deus que se fez carne, e com base na palavra de Cristo nos movemos, nós acreditamos em sua palavra. Eu sei que talvez alguns de vocês possam ter dificuldade de crer, dificuldades de demonstrar essa fé, e por isso eu quero lhe convidar agora a orar e apresentar isso diante de Deus. Feche teus olhos e venha orar comigo. Pai Todo-Poderoso, nós glorificamos a Ti por esse momento que o Senhor nos dá para meditar na Sua palavra. Nós estamos vendo, Senhor Deus, o que aconteceu aqui com o sumo sacerdote Zacarias e acontece conosco diversas vezes. Nós temos uma natureza, Pai, tão pecaminosa que nos impede de acreditar 100% em Sua palavra em alguns momentos. E se falharmos um minuto, quer que seja, como Paulo disse, qualquer minuto de descuido, eu acabo fazendo o que eu não quero. E se tem algo que eu não quero, ó Pai, é de duvidar da Sua palavra. Se tem algo que nós não queremos, Deus, é duvidar das Suas promessas, duvidar da salvação que o Senhor nos deu, duvidar de Suas palavras. Senhor, não queremos, isso não é bom para nós. Mas se em algum momento, Senhor, se alguém a qual esse vídeo está chegando, ele está duvidando das Suas promessas, não está conseguindo crer, ou está crendo, Senhor Deus, parcialmente, é uma fé que não mudou a vida dele, só chegou até ele através de conhecimentos, mas não mudou o comportamento, que o Senhor ajude esta pessoa que me ouve agora a se arrepender, voltar atrás, mudar de vida e mudar para uma vida de confiança ao nome de Jesus, confiança à palavra de Cristo, porque somos os seus discípulos, e se não acreditarmos nas Suas promessas, quem mais encherá e completará o nosso coração? Para onde iremos nós se só o Senhor é palavra de vida eterna? Senhor, visite esses corações que nos ouvem agora e que essa mensagem possa trazer renovo, possa trazer avivamento, possa trazer de volta a confiança que essas pessoas precisam ter no Senhor e na Sua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, por aqui ficamos. Não esqueça de fazer a tua parte propagando o Evangelho do Senhor. Compartilhe esse vídeo com pessoas que você sabe que precisam ouvir a palavra. Pessoas que você ama. Leve a palavra de Deus até elas através deste vídeo. Evangelize elas. E não esqueça, nós precisamos da ajuda de vocês para que esse canal, cada vez a gente possa ter mais condição de trabalhar. Então, curta esse vídeo, compartilha e deixe aí nos comentários, se você assim desejar, o seu pedido de oração. Outros irmãos têm visto os pedidos e têm orado. Isso é muito bom, somos um corpo. Devemos orar pelos outros. Então, se você estiver à vontade para isso e deixar o teu pedido de oração nos comentários, outras pessoas podem ver, ser tocada pelo Espírito Santo e orar por você e pelo teu pedido. Ficamos por aqui. Que Deus em Cristo te abençoe. Em nome de Jesus, tenha uma boa noite. Amém.